que na sua boca não tenha palavrão. Há pessoas que têm uma boca de parecendo latrina. Me desculpem. Há pessoas que acostumaram tanto a falar palavrão, que elas estão conversando com você, ela vai falando palavrão no meio. Nossa, você está me xingando? Não, pô, eu converso assim mesmo, né? Mais um, opa, é um atrás do outro. Misericórdia. Quando Deus fala, não coma dessa, todas as outras sumiram, ficou só aquela. Se eu chegar aqui com uma caixinha, colocar uma caixinha aqui, ninguém nem vai ver a caixinha. Ela fica aqui, uma caixinha. Mas se eu falar assim, olha, eu vou ali dentro tomar água, eu vou ali no banheiro, não abre a caixinha não, viu? Hora que eu falar isso, todos vão pensar, o que tem nessa caixinha que não pode abrir? Porque é proibido. Agindo Deus, quem impedirá? Meus irmãos, eu quero que você tenha, abra a sua Bíblia, você que está com ela em mãos, você que não tem, pegue, você que não tem, compre, viu? Toda a família precisa ter a palavra de Deus em casa. Vamos lembrar da casa dos nossos avós. Duas coisas que toda casa tinha. Você ia na casa de um vovô, de uma vovó, tinha na sala o quadro do Sagrado Coração de Jesus e de Maria, não era assim? Aquele quadro velho, aquela moldura antiga, mas todas as casas tinham famílias consagradas ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Vamos colocar isso nas nossas casas. E toda casa tinha na estante uma bela Bíblia, uma bela Bíblia, talvez nem sempre lida, mas ela estava ali. Nós precisamos ter amor à palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus. Hoje, Romanos capítulo 12, vou ler apenas um versículo e daí nós vamos conversar um pouco. E qual é o pano de fundo da minha pregação esta noite? Eu não gostaria que você recebesse esta palavra como se fosse uma pregação. E olha que, graças a Deus, eu já partilhei com vocês inúmeras. Esta noite eu quero dar para você um treinamento militar, um treinamento espiritual, para que nós possamos entrar no campo de batalha da mente e vencer as seduções do demônio. Se você não tem um treinamento específico, o demônio faz na sua mente o que ele quer. Eu já escutei que a nossa mente é a louca da casa. Nossa mente é doida. Não sei se você já viu aquele desenho, eu fui criado com ele, O Fantástico Mundo de Bob. Bob era um menininho, você já assistiu? Era um garotinho, até bonitinho o desenho, ele no carrinho dele. E o Bob, coitadinho, ele vivia no mundo dele. A mãe pediu uma coisa, o pai pedia algo, ele já imaginava tantas coisas. E no fim do desenho, ele via que aquilo era só na cabeça dele, não era verdade, é a mente. Há pessoas que vivem no fantástico mundo de Bob. Elas não estão vivendo uma realidade de vitória pela fé, porque elas vivem apenas naquilo que se origina no pensamento dela. E nós precisamos entender que pensamento gera emoção, que se consolida em sentimento, que vira atitude. Quantas pessoas tentam mudar as atitudes e não conseguem? Eu não bebo mais. 3 dias, uma semana, 15 dias, depois está lá de novo. Eu não traio a minha mulher. 1 mês, 2 meses, 4 meses, depois, infelizmente, está no pecado de novo. Eu não falo mal mais dos outros. Demora 1 hora, 4 horas, está falando. Qual é o problema? Ninguém consegue mudar a atitude se não muda primeiro o pensamento. Isto é princípio bíblico e é princípio de neurociência. A conexão neural que acontece na mente, a mente é o imaterial, o cérebro é o material. Se opera cérebro, não se opera mente. A mente, ela gera emoção, que consolidada é sentimento, e isso vai se transformar em atitude. Como que eu mudo as minhas atitudes? Mudando aquilo que eu sinto. Como que eu mudo aquilo que eu sinto? Mudando o que eu penso. Como que eu mudo o que eu penso? Entrando na sua mente para a luta. A nossa mente é um campo de batalha. E se você não sabe como luta o diabo, você achará que está tudo bem, e ele está dominando você através do seu pensamento. Há um ditado político que vai dizer o seguinte: se você quer dominar toda uma nação, anestesie o pensamento do povo.
Um pensamento que não pensa, uma cabeça que não sente. Quem disse isso? João Paulo II. O homem do novo século, ele precisa amar com o cérebro e pensar com o coração. Não há viagem mais longa, nem do mundo, nem da Terra à Lua. É tão longe como a viagem que unifica o cérebro e o coração. É uma viagem longa, penosa, mas que nós não podemos colocar como apêndice, é necessária. Então, meus irmãos, permita-me esta noite, como padre, mas ser para você como se fosse um treinador, um tenente militar, treinando você para ser um bom soldado no campo de batalha. Qual é o campo de batalha? A mente. Nós vamos lutar contra quem? Contra os pensamentos impuros, muitos deles originários do demônio. Meus irmãos, não é possível que os cristãos e que os católicos não saibam até hoje que o único poder que o diabo tem na nossa vida é o poder da sugestão, que teologicamente se chama tentação. O demônio tem o poder de nos tentar, ele não tem o poder de nos fazer pecar. Você conhece o texto lido na quarta-feira de cinzas, as tentações de Cristo? Transformar pedra em pão, ajoelhar no pé do diabo e pular do pináculo. Pule! Pule! Deus deu uma ordem aos seus anjos para que o seu pé não tropece em pedra. Gente, pensa com o padre aqui. Um pináculo, Jesus lá em cima e o diabo do lado dele. Pula! Pula! Teu pai de teu poder. Os anjos não te deixarão. Claro, o diabo sabia, se Jesus pulasse, ele ia espatifar lá embaixo. Agora responda, pensa comigo. Vamos estudar a Bíblia por dentro das linhas. Se o diabo tivesse poder, ele teria feito o que naquela hora? Muitos já mataram a charada, lógico. Ele teria empurrado Jesus. Jesus, olha um pouquinho lá embaixo, olha que altura que nós estamos. Por que ele não empurra? Porque ele não tem poder para isso. O único poder de Satanás é o poder da sugestão, é o poder da tentação. Eu não sei porque eu estou voltando à minha infância. Hoje já citei Bob, vou citar agora Pluto, não é? Quem nunca assistiu o desenho do Pluto? Que havia um capetinha do Pluto e um anjinho do Pluto. O capetinha mandando ele fazer coisa ruim, o anjinho mandando ele fazer coisas boas. E as crianças riam, a gente assistia aquilo. Eu fiz um curso há pouco tempo atrás de conexão neural, entender como funciona a construção de pensamento, e o professor usou exatamente esta imagem para falar do Self 1 e do Self 2, centro da mente consciente, centro da mente inconsciente, a mente luz, a mente sombra, a tendência para o bem, o chamado para o mal, o que é proibido atrai. Leia Gênesis. Adão e Eva, está todo mundo lá, né? Sem pecado, sem juízo. Olha que Deus falou com eles assim: ó, você pode comer qualquer coisa, viu? Pode comer de qualquer coisa, só não coma desta. O que aconteceu com a mente humana? A mente humana é assim: quando Deus fala, não coma dessa, todas as outras sumiram, ficou só aquela. Se eu chegar aqui com uma caixinha, colocar uma caixinha aqui, ninguém nem vai ver a caixinha. Ela fica aqui, uma caixinha. Mas se eu falar assim: olha, eu vou ali dentro tomar água, eu vou ali no banheiro, não abre a caixinha não, viu? Hora que eu falar isso, todos vão pensar: o que tem nessa caixinha que não pode abrir? Porque é proibido. Você não tem controle na sua mente. Primeiro ponto, antes do texto bíblico: você não tem controle sobre o seu pensamento. Você precisa pegar este controle. Eu vou provar agora que você não tem esse controle. Eu vou provar isso. Pense numa maçã bem vermelha, ok? Pense agora num cachorrinho. Pense num cachorrinho. Pode ser o seu cachorrinho, seu pet. Pensa no cachorrinho. Pensou? Não pense num fusquinha azul.
Não pense num elefante rosa. O que a sua mente faz? Ela abstrai. Não há como você impedir a sua mente de pensar, porque a nossa mente, ela é assim. Tudo aquilo que ela ouve, ela transforma em imagem. Mas nós precisamos conhecer a nossa mente e ir até a palavra de Deus para entender como que o diabo conhece a nossa mente e como que ele usa o nosso pensamento para nos contaminar, nos atrapalhar, até tirar a nossa vida. Eu quero ir a Romanos 2 e leio apenas o versículo 2. Olha como que São Paulo sabia das coisas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, pela renovação da vossa mente. Numa outra tradução, pela renovação do modo de pensar, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. O que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. E eu não estou aqui num discurso puritano. O padre está falando que a gente tem que ter a mente só nas coisas puras. É o que a palavra diz. 3 coisas deveriam ocupar o pensamento de todos nós. E Paulo vai dizer: primeiro, aquilo que é bom. Gente, vamos abrir a carta aqui, vamos falar a verdade. Tem muita coisa que é boa e não tem nada a ver com religião. Férias, uma coisa boa. Um clube é uma coisa boa. Festa de aniversário, fantástico. Amigos, estudo, diploma, trabalhar para... Isso tudo é bom. Então nós devemos ocupar a nossa mente coisa boa. E quando eu falo aqui coisa boa, não é só coisas de Deus, é principalmente coisas de Deus, mas é coisa nossa. Aquilo que te faz feliz, aquilo que te agrega valor, segundo a palavra. Segundo, o que agrada a Deus, porque Deus é o primeiro interessado com a nossa felicidade. A vida de fé não é um cabo de guerra com Deus. Não é Deus de um lado puxando e você puxa. Não, eu quero isso, Deus não quer. Eu quero ser feliz. Não. Deus, ele está do teu lado. Eu puxo aqui, ele está puxando atrás, entendeu? Ele está no nosso time. Deus não joga contra nós. Ele quer que nós sejamos felizes. Ele quer para nós o que é bom. Por isso, quando nós queremos agradar-lhe, Ele nos agrada. Quando nós o agradamos, Ele nos agrada. E por último, o que é perfeito. Coríntios 13, né? Quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. Então Paulo está falando: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos como? Na vossa maneira de pensar. Cuide do que você anda pensando. Não dá tempo de eu falar tudo agora, porque é tanta coisa, mas leia depois na internet, tem bons artigos sobre isso. Vá num site confiável, viu? Não fica nesse site tititi não, porque isso aí é fofoca. Vai num site confiável. Anote aí para você pesquisar doenças psicossomáticas e as suas causas mentais. Pesquise isso. Doença psicossomática e suas causas mentais. A ciência já provou que 87% das enfermidades humanas tem raiz na mente. A pessoa que fica pensando doença o dia todo, ela fica doente. Nós alimentamos o estômago pela boca. Nós alimentamos a mente pelos olhos, pelo ouvido. Quando você come alguma coisa, ela vai para o seu estômago. Depois você sabe para onde vai. Ainda bem que vai. A mente não. Você viu alguma coisa, você ouviu alguma coisa, existe na mente humana aquilo que se chama RAM, registro automático de memória. O que é útil fica nas pastas da frente, memória hábil. O que não é útil vai para o seu inconsciente e não é possível deletar nunca mais. Não tem como você falar: eu quero guardar isso, ou eu não. Isso é da sua mente, RAM. Tudo que você ouve, tudo que você vê, a sua mente abstrai e ela vai guardando tudo.
É por isso que o ser humano, graças ao Pai, só consegue funcionar 16 horas das 24. Porque as 8 horas de sono é para organizar tudo que nós recebemos durante as 16. Que é muita coisa. Trilhões de informações, bilhões de informações por segundo. Por que a gente tem que dormir? Por que tem que dormir bem? A pessoa que não dorme bem, ela não bate bem da cabeça. A mente dela fica um pouco fora da realidade. O sono é essencial. Por isso que nós funcionamos 16 horas e tem que desligar 8. Para o corpo, secundário. Primário, para a mente. Para organizar todo o seu ambiente mental e principalmente inconsciente. Então vamos lá. Pensamentos impuros. Como vencê-los? Entrando no campo de batalha para lutar. E como que eu venço? São ao todo 5 dicas apenas e que funcionam. Coloque em prática e que funciona. Tenha resiliência, perseverança. Começou alguma coisa, termina. Aqui eu não estou falando só de pensamento, estou falando de tudo. Começou alguma coisa na sua vida, termine. Comecei a estudar inglês, é difícil, larguei. Comecei a aprender a tocar violão, não consegui, larguei. Comecei um namoro, me incomodou a primeira vez, já larguei também. Comprei um cachorrinho, fez cocô na sala, não vou limpar, vendi o cachorro. O que você está passando para sua mente? Que você é uma pessoa inconstante. Você não tem constância. Você começa muita coisa e não termina nada. Começou, meu filho, termina. Se não é para terminar, não comece. Então nós vamos começar uma batalha aqui. E você vai começar comigo, você vai continuar com Jesus e você vai vencer. Primeiro ponto: pare de consumir impureza. A nossa mente, preste atenção, ela não produz pensamento, ela repete o que ela recebeu. Então aquilo que entra pelos seus olhos e o que entra pelo seu ouvido, a sua mente guarda e aquilo vai voltar em determinados momentos. Então se você não quer ter uma mente impura, não alimente a sua mente com lavagem. Não alimente a sua mente com coisas ruins, não é? Deve se livrar das fontes de impureza. Primeiro, a sua visão. Você não quer pensamentos impuros, pensamentos ruins. E aqui quando eu falo pensamento impuro, não é só pensamento de gente pelada, não. Vamos falar um negócio aberto para vocês me entenderem. Pensamento impuro é isto também, mas é pensamento de inveja, pensamentos ruins, pensamentos de tragédia, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Meu filho, o diabo fica lá, ó. Fica lá, ó. E se a pessoa já tem isso na mente, é mais fácil ela se deixar contaminar. Cuidado com aquilo que entra aos seus olhos. Porque eu e você, todos nós, somos fracos. A carne humana é fraca. E não sou eu que disse, foi o Senhor. Orai e vigiai, para não cair em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, ela não será forte. A carne fraca do homem se alimenta do corpo forte de Cristo. Por isso, o corpo de Cristo. Amém. Eu não sou digno que entre aqui na minha morada, nessa carne fraca. Mas diga uma só palavra e eu serei salvo. Morrendo, a carne voltará para a terra. O espírito voltará para Deus. Quem nasceu da carne, vive na carne. Quem nasceu no espírito, vive no espírito. Busquemos as coisas do alto, aonde Cristo está. As coisas espirituais. Então cuidado com aquilo que entra pelos seus olhos. Também pornografia. Não sei se você sabe disso. Eu sei porque eu pesquiso, né? Não se produz no mundo outro tipo de filme que ganhará de longe da pornografia. No Brasil, por dia, eram produzidos em 2017, hoje não sei quantos, 57 filmes pornôs por dia. Agora você multiplica isso por mês e por ano. O povo gosta, hein? 57, é muita gente, muita coisa. Então isso vai entrando pelos olhos. Cuidado com o seu computador.
Cuidado com grupos de WhatsApp. Há grupos principalmente para trocar vídeos e imagens de pornografia. Ah, mas não tem problema. Não é possível que nem ver também eu posso, né? Eu não posso fazer, agora eu não posso ver também não. Você está alimentando a sua mente. E o diabo sabe quando usar isso, como usar isso. Segundo, a audição. A maioria de músicas hoje badaladas tem 3 temas. Elas têm pegação, traição e sexo. Eu vou pôr um quarto aqui que é bebedeira também, tem muito. Aí a pessoa fica ouvindo aquilo, ela fica cantando aquilo, ela acha que é só uma música, é só arrocha, não é não? Ó, só isso aqui que o povo quer. Só no... Você viu que o padre tem um gingadinho também, hein? Minha mãe fala, meu filho, Deus é muito bom, se eu não fosse padre, estava perdida com você. Minha mãe é uma piada. Mas falando sério, gente, eu estou falando porque as pessoas vivem isso. As pessoas não estão prestando atenção mais na letra, elas querem o ritmo. E são ritmos bons de dançar. Então o pessoal dança, fica a noite toda, só que aquilo está entrando. E o que entra aqui vai para o inconsciente. Aí depois a pessoa não entende porque que ela acredita numa coisa, ela está vivendo outra. Porque ela está tendo pensamentos contaminados por aquilo que ela ouve. Vamos ouvir mais músicas da igreja? Nós temos na igreja católica hoje ministérios, cantores e cantoras abençoadas. Uma qualidade fantástica de música. Eu não estou criticando não, mas era assim. Eu lembro quando eu era coroinha, minha vida toda foi de igreja. Nossa senhora, tinha corais bons, mas era um violão mais ou menos, a pessoa cantando mais ou menos. Você procurava na década de 80, não tinha o que nós temos hoje. Hoje é muito mais fácil ser cristão católico, gente. Tem televisão, tem rádio, tem aplicativo. Você liga a televisão, tem 24 horas de evangelho. Músicas maravilhosas. Eu conheço pessoas que não são de igreja e que têm vários CDs de cantores católicos profissionais, músicas bem elaboradas, com toda uma produção. Então ouça mais isso. Filme, cuidado o que entra no olho, o que entra no ouvido. Pregações, rádio, vamos alimentar a nossa mente, também o nosso ouvido. E terceiro, o que contamina o nosso cérebro também, a nossa mente, é a nossa boca. Gente, não é puritanismo, mas me permita falar, como padre também, mas como amigo, que na sua boca não tenha palavrão. Há pessoas que têm uma boca de parecendo latrina, me desculpem. Há pessoas que acostumaram tanto a falar palavrão, que elas estão conversando com você, ela vai falando palavrão no meio. Nossa, você está me xingando? Não, pô, é uma conversa assim mesmo, né? Mais um, opa, é um atrás do outro, misericórdia. E a Bíblia vai dizer que a nossa boca não foi feita para palavrão. Nossa boca foi feita para glorificar o nome de Deus. E aqui, gente, eu vou insistir mais uma vez, não é para você ficar rezando o dia todo. O padre está falando tanto que eu tenho que falar o dia todo. Pai nosso, Ave Maria, crê em Deus Pai, vinde Espírito Santo. Quem falou isso aqui? As pessoas que interpretam assim, elas querem ridicularizar o discurso da igreja. Ninguém está falando para você ter um discurso oracional 24 horas por dia, mas um papo legal. Tão bom você conversar com gente que lê, gente que estuda, gente que sabe falar de coisas interessantes. Passa a noite, vai ali tomando um vinho, comendo um queijo, uma semente, não é? Hoje aqui em Curitiba, um caldo. Hoje eu peguei 6 graus à tarde, vai fazer menos 2 graus de madrugada. Um caldinho gostoso. Não é só o caldinho não, conversando, né não? Antes aqui de entrar na noite de louvor, tem ali um lanchinho, a gente vai comendo as coisas, vai conversando, só coisa legal, gente. Isso faz bem. Mas cuidado, para que a sua boca não seja um manancial de impureza. Pessoas que gostam de falar palavrão, pessoas que adoram falar pornografia. Me desculpem, mas a verdade é uma. Tem boca que não sai genital, gente. Parece que o genital está na boca da pessoa 24 horas por dia. Ela só fala disso. Claro, você não pode condenar essas pessoas. Nós temos que orar por elas, mas você não é obrigado a conviver com elas. Porque se você não está falando e elas falam, vai entrar no seu ouvido e vai contaminar você. Então, primeiro,
Pare de consumir impureza, aquilo que entra pelos seus olhos, o que entra pelo seu ouvido, o que sai pela sua boca. Segundo, preencha a sua mente com Deus. O ser humano trabalha, quando eu fiz filosofia, uma das matérias que eu gostava muito era metafísica, metafisicós, que vai além da matéria. A mente humana, ela lida com substituição. É por isso que a pedagogia para criança pequenininha diz que não adianta dizer para a criança não, mas sim o substituto, o substitutivo. Ou seja, menino, não mexa aí. Não é assim. Vem cá, brinca aqui, ó. Larga isso aí, toma isso aqui, ó. A criança, ela irá fazer isso. Por quê? Substituição. Para você tirar da sua mente a impureza, você tem que colocar o quê? Deus. Então preencha a sua mente com as coisas de Deus. Primeiro, você precisa cortar algo e habituar-se a outro algo. Eu anotei aqui. Orações é muito importante, a oração diária, oração a Deus Pai, oração a Jesus, oração ao Espírito, oração trinitária, oração aos santos anjos, oração à Virgem Santíssima. Eu não sei por que na cabeça de muito cristão, quem tem anjo de guarda é criança. Parece que o anjo da guarda é revoltado. O anjo da guarda fica lá com a criança vira adolescente e fala assim, agora se vira, fui. Ô gente, que papo que é esse? O anjo da guarda nos acompanha a vida toda. A maioria, olha o que eu estou falando, a maioria dos católicos adultos não rezam para o seu anjo da guarda mais. Coitadinho do anjo da guarda, fica lá todo despenado. Um pobre esquecido. Vai estar lá, fazendo o que pode, né? Começa a rezar pelo seu anjo da guarda. Você que tem 18, 30, 40 anos, 50 anos. Senhor, fortaleça o meu anjo da guarda em ordem de batalha. Me guarda, ele é o meu guardião. Está na Bíblia. Deus nos concedeu anjos para nos guardarem. Quando você tiver coisa ruim na cabeça, ô anjo da guarda, interceda por mim. Luta na minha cabeça. Se tem um anjo do mal colocando coisa ruim, eu tenho um anjo do bem que luta por mim. Seja amigo do seu anjo da guarda. Se ele me guia, me governa, me oriente, não é? Rezar ao longo do dia, jaculatório é muito bom, né? As jaculatórias pequenininhas, a igreja tem várias. De vez em quando vai ali. Eu nem sempre almoço por causa do corre-corre. Também é bom a dieta, né, gente? Dieta cetogênica, dieta jejum intermitente é bom. Mas de vez em quando você vai lá beliscando. O dia que eu não posso comer, que é raro, mas tem dia que não dá para almoçar, eu vou beliscando. Eu como uma fruta, tomo uma mordida no sanduíche, tomo um iogurte, até chegar a hora do jantar. Tem dia, gente, e olha que eu estou sendo um padre light aqui, hein? Tem dia que talvez não dê para você rezar. Não dá para você comer aquele pratão de comida. Tem dia que eu sei que não dá. Eu como padre, tem dia que eu tenho que fazer isso aqui, ó. Senão não dá para rezar. É reunião, é coisa de banco, é construção de capela, olhar conselho, é muita coisa. Mas o que eu faço? Se eu não consigo me alimentar um pratão durante o dia todo, eu vou fazendo ejaculatória. Jesus, manso, humilde de coração, fazer do meu coração semelhante ao vosso. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu vou comendo ali um pouquinho. Entendeu o que é ejaculatória? É você beliscar o dia todo. Não substitui a oração, mas te sacia. Você vai preencher a sua cabeça com coisa boa. Terceiro, faça uma oração quando vier pensamento ruim na sua cabeça. Pensamento pornográfico, pensamento de maldade, pensamento de inveja, pensamento de suicídio. Reza, clame o Espírito Santo, renova todas as coisas e renova a minha mente. Renova a minha mente. Quarto, trate os pensamentos como mosca. Você conhece mosca? Mosquito? Pois é. A gente está almoçando num sítio, aí vem uma mosca. O que a gente faz com a mosca? A gente continua a comer. Ninguém fica, vem cá mosca, eu te mato. Mosca! E sai correndo atrás da mosca. Mas você espanta a mosca. Há um exercício maravilhoso de psicologia positiva que chama o pensamento em nuvem. Você pensa o que você não quer. Ai, não negue, eu vou te ensinar isso aqui. Transforma o pensamento em nuvem,
veja essa nuvem indo e traga uma outra positiva. O negativo voltou, você tira, põe o positivo. Veio o negativo, a sua mente ela vai se acostumar que você está negando aquele que você quer é este. E uma hora ele vai pegar o que você deseja e o negativo não volta mais. Transforme ele numa mosca, espante, transforme numa nuvem, sopre e não fique preso nisso, né? Você não deve dar tanta relevância ao pensamento. Tudo que você nega, a sua mente afirma. Conta rapidinho. Atendi há pouco tempo um rapaz que estava com um vício de masturbação. Ah, padre, me ajuda? Falei, olha, eu posso te atender semana que vem? Pode. Pode dar um conselho rápido? Pode. Quando acontecer, diga para você mesmo, normal. Não vou me sofrer por isso, é a minha idade, normal. Claro, eu estou fazendo um jogo mental com ele. Na próxima semana, quando ele veio para confessar, ele falou, padre, conversar com o senhor é tão bom, só do senhor me falar aquilo, já diminuiu quase 70%. Eu falei, por quê? Porque você parou de brigar com isso. Você passou a lidar, você passou a conversar com isso. A nossa mente é assim. Quando você nega, ela vai afirmar. Eu não quero, a sua mente vai. Aí você perde para a mente. Não dê tanto crédito aos seus pensamentos. Leveza. Ele veio, ele sai, você continua a sua vida. Veio um pensamento ruim, você traz um pensamento melhor. Veio um pensamento imoral, você afasta esse, coloca uma coisa melhor. Veio um pensamento de suicídio, traga um de vida, não é? E por último, distraia a sua mente. Mente vazia, oficina do diabo. Então a sua mente, ela precisa estar cheia de coisas boas, para que você possa buscar lá a graça de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, a libertação de Deus para a sua mente, porque a nossa mente é território de batalha. Não há luta maior do que aquela que travamos na nossa mente. E se você seguir esses 5 passos, eu te dou a minha palavra, você será vitorioso sobre os pensamentos impuros. Mostre para Deus o seu desejo de vencer aquilo que está na sua mente. Mostre para Deus o desejo de você ter uma mente cheia de coisas salutares. Aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus, aquilo que é perfeito. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela vossa maneira de pensar. Vamos nesta noite de louvor profetizar vitória sobre o nosso pensamento. O Senhor está conosco, e se Ele está conosco, quem será contra nós? Ao Senhor Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém. Amém. Olá, meus irmãos aqui do canal Cristão Blindado. Já está chegando o nosso momento de oração. Nosso momento que será feito aqui no YouTube, ao vivo, a partir do dia 18, 21 dias de oração contra o desânimo e a ansiedade. É uma oração aí muito forte. Nós vamos estar usando o diário de libertação. E somente neste vídeo eu vou deixar um link do material aqui com uma super promoção para vocês, para que todos possam participar. E quem quer adquirir o material, agora não dá tempo de pedir o material físico, porque vai demorar a chegar. Tá tendo muita saída, então tá demorando nas produções, graças a Deus. Mas se você quiser comprar e deixar guardado na sua casa e você usar sempre, pode. Mas eu te indico a comprar o digital, e o digital está com a super oferta para que você possa participar e não tenha empecilhos. Então já clica aqui no link, adquire aí o seu diário para que você possa estar participando com a gente. Vai começar segunda-feira.
dia 18. Mas se você estiver vendo esse vídeo em um outro horário, em um outro momento, não tem problema, porque os vídeos vão ficar salvos aqui no YouTube com uma playlist com o nome 21 dias de oração. Então, não deixe para depois, porque eu vou estar esperando por vocês. Um abraço e fique com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo.